boa tarde. Eu quero cumprimentar todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui novamente e sabendo que é uma oportunidade maravilhosa, né? Agradeço à pastora Natalina, que nos fez o convite para estarmos aqui. Agradeço ao pastor e que Deus abençoe, né? Os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando nessa tarde. E é muito bom, né? Para mim é um motivo assim, de muita alegria a gente falar da palavra de Deus, de um Deus tão glorioso, tão grande que nós servimos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho essa tarde a respeito de fé, porque cada dia mais nós temos essa certeza, né? Que nós precisamos mesmo viver por fé, né? Não por aquilo que a gente está vendo, não por aquilo que a gente está ouvindo, mas é por fé. E a Bíblia fala que o justo, ele vive por fé. Ele viverá por fé. Então, eu gostaria de falar um pouquinho assim a respeito de fé com vocês nessa tarde, meditar um pouquinho na palavra, uma breve, né, ministração. Então, na palavra de Deus, no livro de Mateus, no versículo 11, 28, o próprio Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Se a gente não crer, se a gente não acreditar e não tiver fé, como é que nós vamos até os céus? Nós precisamos crer. E em Jeremias 29:1 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse é um tempo que a gente precisa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos fala. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos acreditar, né? Nós precisamos crer, nós precisamos saber que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é única, que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. E eu quero ler um versículo com vocês nessa tarde, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17 do livro de Lucas, no versículo 5 e 6. Eu quero ler com vocês. Vou dar um tempinho para você abrir a sua palavra, para você procurar a Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia aí aberta, você acompanha só comigo aqui. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha que tremendo, que palavra maravilhosa. A gente sabe que o grãozinho de mostarda é o menor grão, é a menor semente de todas as hortaliças. E só que quando ele é plantado, né, quando ele brota, se torna uma grande árvore. Mas a sementinha da mostarda é a menor de todas as hortaliças, é uma semente bem pequena. E muitas vezes a gente acha que nós precisamos de uma grande fé, de muita fé, para Deus atender as nossas orações, os nossos desejos, os nossos pedidos, o clamor que nós fazemos. Às vezes a gente acha que precisa assim, de uma grande fé, ter muita fé. E nessa passagem aqui, Jesus ele fala que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente vai dar ordem e a causa vai nos obedecer. Porque na realidade não é o tamanho da nossa fé, não é a quantidade de fé que nós temos, mas é em quem nós estamos colocando a nossa fé, para quem nós depositamos a nossa fé. Cremos que nós temos fé num Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas e um Deus que está no controle de toda a situação. E é nesse Deus que nós cremos. E Ele é grande. E isso basta, meus irmãos. A grandeza de Deus, o poder de Deus. Ainda que tenhamos a fé pequena como um grão de mostarda,
mas Deus age quando nós clamamos, Deus age quando nós confiamos, quando nós acreditamos. Então, é isso que nós precisamos fazer. Estamos vivendo um tempo difícil, né? Um tempo onde a gente está até cansado de ouvir, né, falar de tanta tragédia, tantas coisas difíceis, tantas coisas ruins acontecendo, tantas mortes, tantas enfermidades a nível de mundo. E isso é realidade, a gente sabe que é uma realidade, mas nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, ter fé naquilo que o Senhor fala. Porque quando Jesus fala assim que Ele está com a gente todos os dias da nossa vida, isso é real. A presença dele vai com a gente aonde a gente estiver. E quando nós cremos, nós temos fé nessa palavra, que Deus está conosco, que Deus sabe todas as coisas, a gente vai viver em paz, a gente vai prosseguir em paz, né? Se nós cremos na palavra de Deus, se nós sabemos que onde nossos pés forem, onde a nossa vida for, por onde quer que nós estejamos caminhando, se nós cremos que o Senhor está conosco, que Deus é aquele que nos garante, a presença de Jesus está conosco, nós vamos ter o nosso coração cheio de paz, ainda que em tempos de dificuldades, em tempos de lutas, né? Em tempos difíceis que estamos vivendo. E quando nós enchemos o nosso coração com essa fé, a fé em Jesus, nós temos esperança. Nós temos esperança que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós temos esperança que Deus vai mudar toda a situação. Nós temos a esperança de que toda essa situação que estamos vivendo hoje a nível de mundo vai passar. Nós cremos, nós temos esperança, e quando nós temos o nosso coração cheio de fé e esperança, aonde a gente estiver e com quem nós estivermos, nós vamos levar a luz do Senhor. Nós vamos levar a luz do Senhor que brilha, irmãos, que ilumina a mente, ilumina os olhos, ilumina o coração, ilumina a vida das pessoas. É a fé e a esperança que faz a nossa vida ser iluminada pelo Senhor. E quando nós somos iluminados pelo Senhor, nós podemos levar essa luz aonde a gente estiver. Tem muitas pessoas vivendo na escuridão, tem muitas pessoas vivendo sem fé, desanimado, sem perspectiva nenhuma. A gente tem visto muito isso. A gente tem ouvido falar muito disso, sem certeza, muitas pessoas sem certeza, não tem certeza de nada, triste, com medo, tantas pessoas com medo. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos temer, mas nós precisamos crer. O que é crer? É acreditar, é ter fé. Sabe, ainda que a circunstância diz que não, mas Deus diz que sim, prossiga, tenha bom ânimo, tenha fé, tenha esperança, tenha alegria. Alegria no Senhor. E como nós podemos também alegrar o coração do nosso Deus? Sendo fortes e corajosos, porque o Senhor está com a gente. Não importa a situação, não importa o tempo que vivemos, Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo nessa tarde. Talvez você esteja passando por um tempo difícil. Esses dias eu ouvi uma notícia, até no jornal mesmo, dizendo que em tempo de pandemia, como as pessoas estão muito dentro de casa, está havendo muita discussão, muitos atritos entre as próprias famílias, brigas familiar. Gente, esse é um tempo onde nós temos que nos unir em oração, unir em amor, em perdão. Se a gente for olhar esse capítulo que eu li, né, nesse versículo, capítulo 17, eu li o versículo 5 e 6, mas se a gente olhar antes, os versículos antes, o Senhor Jesus, ele fala assim sobre arrependimento. Sabe, fala que se alguém pecar contra a gente, nós precisamos perdoar. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas é difícil, eu não consigo perdoar. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos perdoar muitas vezes. Mas se nós tivermos fé e pedir a Deus com fé,
pela nossa própria vontade. Nós somos humanos e nós somos... às vezes a gente não consegue por nós mesmos, como em muitas coisas nós não conseguimos por nós mesmos. Jesus, ele falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos no Senhor com fé, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a amar mais, Ele nos ajuda a perdoar mais, Ele nos ajuda a viver em paz, porque a palavra de Deus fala assim, ó, seguir a paz com todos. Nós precisamos seguir a paz. Que paz é essa? A paz de Deus com todas as pessoas. E nós precisamos seguir assim. Meus irmãos, meus amados que estão nos assistindo essa tarde, quero mandar um beijo para cada um, no coração de cada um. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja revelando no teu coração, testificando no teu coração aquilo que Deus ministrou no meu coração. Que é falar sobre a paz e sobre a esperança. A esperança de um Deus maravilhoso, a esperança de um Deus grande. Ainda que muitas vezes a gente não entenda o trabalhar de Deus, mas temos que crer que Ele está trabalhando a nosso favor. Ainda que às vezes a gente não entenda, mas tudo que nós colocamos diante de Deus, a palavra de Deus fala que tudo que nós pedirmos a Deus, em nome de Jesus, Ele fará, conforme a vontade dEle. Então tudo que a gente colocar diante de Deus, nós precisamos falar, pedir para Deus, expor a situação diante de Deus, abrir o nosso coração diante de Deus, seja o que for, porque às vezes muitas pessoas abrem o coração, buscam um conselho, às vezes abre o coração com um amigo, com uma pessoa, mas às vezes não abre o coração diante de Deus, às vezes não crê, não acredita que Deus pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Nós estamos vivendo nesse mundo, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tribulação, mas não é só isso. Não é só tribulação, não é só dificuldade, não é só doença. Sabe, irmãos, tem acontecido coisas boas, tem acontecido coisas maravilhosas na nossa vida. Nós estamos vivos e essa é a maior dádiva de Deus a nosso favor. Nós temos vida, nós estamos vivos, nós estamos respirando. Sabe, a maior graça de Deus sobre nós, sobre cada um de nós, é nós estarmos vivos na esperança que nós podemos fazer coisas melhores, podemos ser melhores, podemos levar a palavra de Deus, podemos pregar a palavra de Deus com a nossa vida, ainda que a gente não abra a nossa boca, ainda que a gente não fale, mas com o nosso viver. Sabe, irmãos, há tantas maneiras lindas da gente olhar, da gente ver. E sabe, muitas pessoas estão focadas somente nas situações, nos problemas que assolam, as nossas vidas. Muitas vezes vêm problemas difíceis, situações difíceis, mas nós precisamos tirar o foco e focar no Senhor. A Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então nós precisamos levar os nossos olhos para o Senhor. E dele vem o nosso socorro, Ele é a nossa força, Ele é nosso refúgio, Ele é nosso amparo, sabe? Ele nos ama, nós temos a certeza que o Senhor nos ama. E nós precisamos viver com fé. Quando vier algum pensamento, às vezes vem algum pensamento, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo minha oração, rejeita esse pensamento em nome de Jesus, repreenda esse pensamento, porque o Senhor ouve as nossas orações. A palavra de Deus no livro de Isaías diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o nosso clamor. Mas nós não podemos esquecer de dizer para o Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades, mas que em tudo seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, sabe, eu vejo assim que em tudo na nossa vida nós precisamos mesmo ter fé. Ter fé em Deus, ter fé na palavra, que a palavra é verdadeira, que a palavra é viva, que a palavra é eficaz. Sabe, ainda que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, mas nunca houve um tempo, eu acho assim, que nunca houve um tempo onde tantas pessoas estão buscando a Deus. Buscando a Deus, nós estamos vendo assim, naquilo que nós podemos, as igrejas estão fechadas, por cuidados, por determinação das autoridades, mas a gente vê assim que em cada lar há uma igreja hoje. As pessoas estão assistindo, as lives que estão sendo feitas. Bênção de Deus para a nossa vida.
Sabe, as pessoas estão buscando mais a Deus, as pessoas estão crendo, pessoas que às vezes não se importavam. Eu falo isso assim por pessoas que eu conheço, que pessoas não se importavam em fazer uma oração, em ler uma palavra. Hoje busca a Deus sem cessar, reconhecendo que só Deus pode todas as coisas. Sabe? Então tudo tem a palavra de Deus fala que tudo Deus tem um propósito. Né? E o propósito nesse tempo é a gente buscar mais, é se dobrar, é o joelho se dobrar, é a língua confessar que só um Deus que pode todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E a gente tem que viver por fé, irmãos. Vem uma palavra de incredulidade, vem uma palavra de desânimo, vamos rebater com uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Deus pode todas as coisas. Nós temos essa palavra com liberdade na palavra de Deus. Nós temos essa palavra no nosso coração. Sabe, nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que nessa vida estar preparado com a palavra no nosso coração. Então, não é só assim em tempos ocasionais, não. É em todo lugar, em todo tempo. Ontem eu fui num velório, passei por um velório e confesso que foi difícil, assim, porque faz pouco tempo que nós perdemos a minha mãe, e o velório foi justamente no mesmo lugar. Então eu cheguei assim, eu não consegui entrar, eu fiquei lá fora, assim, só para levar uma palavra de conforto, assim, para a família, né, que é a mãe da minha cunhada que faleceu. E aí no final, a hora que eu estava saindo, pediram para mim levar uma palavra e fazer uma oração com a família. E assim eu glorifico a Deus, porque foi uma oportunidade maravilhosa assim que Deus me deu ali de falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é um Deus de amor, o quanto que Ele é um Deus que pode todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Sabe, foi um momento assim de dor, um momento de tristeza, onde eu pude expressar a glória do Senhor. E eu glorifiquei a Deus pela oportunidade que me deram naquele momento, de falar dessa bondade, desse Deus maravilhoso que nós servimos, que nós conhecemos e que nós acreditamos, nós temos fé. Né? No livro de Hebreus fala sobre a fé. Fala assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então às vezes a gente não vê, irmãos, tem muitas coisas que a gente não vê, mas que nós estamos esperando, que nós estamos crendo. O que você precisa nessa tarde? O que você espera? Talvez hoje você esteja vivendo assim um dia muito difícil na tua vida. Um dia onde você precisa de uma resposta de Deus. Um dia onde você precisa ouvir Deus falar com você. De uma maneira ou outra, Deus sempre fala com a gente. De uma maneira ou outra, Deus sempre vem com o socorro dele. Ele não tarda, ele não falta, ele não chega atrasado. Deus, o tempo dele é perfeito. E se você está vivendo esse dia hoje, eu quero chamar você, para você com fé colocar diante do Senhor. Coloca aos pés do Senhor a tua necessidade. Fala para Ele. Ele é o nosso amigo fiel. É o nosso amigo fiel. A palavra de Deus diz que Ele não nos chama de servo, mas de amigos, como Ele chamou o discípulo dele. E hoje o Senhor nos chama de amigo. Então, diante desse amigo, aos pés dele, como forma de se humilhar diante do nosso Deus, coloca diante dele a tua necessidade nessa tarde. Coloca diante dele aquilo que você está esperando, aquilo que você precisa. É difícil para você? Para Deus não há dificuldade. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível. Olha, e voltando lá no início, quando eu comecei, lembrando você que não precisa ser uma fé grande. Não precisa ser uma quantidade enorme de fé. Basta você ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Porque não é o tamanho da fé que nós temos, mas sim o tamanho do Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós colocamos a nossa confiança. Ele é grande, Ele é suficiente, Ele é poderoso. Deus é maravilhoso e Ele ouve o teu clamor, sabe?
Ele ouve o teu clamor. Esses dias eu pensei, não falei. Eu pensei. Pensei assim, poxa vida, faz tanto tempo que fulano não fala um oi, não passa uma mensagem. Uma pessoa muito amada. E eu falei, eu vou passar uma mensagem. Porque faz tempo que eu também não passava uma mensagem para essa pessoa, que eu amo muito. Irmãos, a hora que eu peguei meu celular, veio uma mensagem, eu peguei para ver quem que era a própria pessoa. Mandando uma mensagem, abençoando a nossa vida e dizendo que estava com saudades. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele conhece até os nossos pensamentos. O que a gente pensa, Deus sabe. E o pensamento que você está tendo agora aí, Deus está vendo. Talvez você está pensando, mas será? O que eu preciso? Deus sabe, Deus está vendo. Então coloca diante dele. Fala, expressa, fala, deixa sair dos teus lábios, porque o Senhor, Ele gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir a gente falar. E fala com Ele, com fé, ainda que não seja grande. Mas creia que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então que a nossa vida esteja mesmo firmada nesse Deus. E aqui ainda no livro de Hebreus, no versículo 6, fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos acreditar que Ele existe, que Ele é real, Ele é um Deus real. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então se você busca Deus, Ele tem bênção para você. Se você busca Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, é a mesma coisa de um menino que estava num avião e deu eles estavam passando por uma grande turbulência e aquele menino estava desenhando, pintando e tranquilamente. E aí uma senhora que estava do lado dele perguntou se ele não estava com medo e ele respondeu para a senhora que ele não estava com medo porque o pai dele era o piloto, né? Então, de repente, a gente passa mesmo por turbulências aqui nessa terra. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Pai é quem está dirigindo a nossa vida. O nosso Pai é aquele que está dirigindo a nossa vida. Então, seja um canal de bênção aqui nessa terra também. Seja um abençoador, sabe, com fé no Senhor. Acredita que Deus, Ele te escolheu com um propósito, o propósito de você levar as boas novas do Senhor Jesus. Esses dias alguma pessoa me falou assim, olha, o que a gente vê é que os crentes não estão com medo dessa pandemia. Aí eu pude responder, não é que a gente não tem medo. Não é medo, a gente tem que ter cuidado, mas o medo nós lançamos fora porque a palavra de Deus nos ensina que Deus, quando Ele está na nossa vida, Ele é o verdadeiro amor que está em nós e o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. E a gente precisa tomar os nossos cuidados. Com certeza, todo cuidado nós precisamos tomar em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas ao invés de encher o coração de medo, vamos encher de fé e de esperança. Que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo isso vai passar. E quando tudo isso vai passar, eu creio que nós vamos nos reunir de uma maneira tão gloriosa. Eu não vejo a hora de estar participando do culto na igreja junto com os irmãos, porque isso é muito agradável a Deus, que nós estejamos juntos mesmo, juntos, nos abraçando, conversando. Isso é muito agradável. Eu não vejo a hora de estar lá na igreja junto com os irmãos, mas com toda a fé no nosso coração, que nós possamos viver assim com toda a fé que nós temos em Deus. Em todos os dias seja acrescentado. Nós precisamos clamar isso para o Senhor. Acrescenta-nos fé, porque nós vivemos por fé, sabe? Mas às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, eu não consigo acreditar, minha fé é muito pequena. Não importa o tamanho da fé, importa que Deus é grande. E se nós depositamos a nossa fé em Deus, nós podemos descansar. A Bíblia não fala isso? Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega tudo para o Senhor. Confia nele e Ele tudo fará.
Irmão, se você não tiver fé, você não vai acreditar na palavra. Se você não tiver fé em Deus, naquele amor que Ele nos amou, naquele sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, naquela cruz que Ele foi pregado, aquele sangue que Ele verteu em favor das nossas vidas por amor, se você não tiver fé, você não vai crer em tudo isso, nesse grande amor de Deus. É por fé que nós vivemos, é por fé que nós esperamos, é pela fé que nós somos mais do que vencedores, é pela fé que nós podemos viver nesse mundo, é pela fé que nós podemos falar desse amor, é pela fé, irmãos, somente pela fé num Deus tão grande quanto é o Deus que nós servimos, um Deus que nós acreditamos, um Deus que nós queremos que está no controle de todas as coisas. Às vezes, você está me vendo agora e fala assim, eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa que fez tal coisa para mim. Se você pedir a Deus com fé, Deus vai te ajudar a perdoar. Às vezes você não está conseguindo amar como Deus nos ensina que nós devemos amar as pessoas, amar o nosso próximo, amar a nossa família, o nosso esposo. Sabe? Como nós precisamos amar. Peça a Deus com fé. Deus, enche meu coração de amor. Eu preciso amar mais. Eu preciso amar mais, porque o amor, irmãos, é uma decisão nossa. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido, e quando nós colocamos isso diante de Deus, Ele vai nos ajudar. E nós amando, nós perdoando, nós vivendo por fé, nós expressando a glória de Deus através da nossa vida, com o nosso coração cheio de fé e de esperança, aonde nós estivermos, eu agora, por exemplo, tem muitas pessoas só dentro de casa. Dentro da minha casa vai ser melhor, vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar de refrigério, vai ser um pedacinho do céu dentro da minha casa. Tem muitas pessoas que não podem ficar em casa, estão trabalhando. Lá no seu trabalho, trabalha com fé, trabalha com esperança, trabalha com amor. E lá no seu trabalho, aquele lugar vai se tornar melhor. Sabe, irmãos? Então, aonde a gente estiver, nós precisamos expressar aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Quando a pastora me convidou para trazer uma palavra hoje para os irmãos, e na hora assim Deus veio com essa palavra no meu coração, fé e esperança, é tudo que nós precisamos hoje, é tudo que nós precisamos, irmãos, para viver nesse tempo que nós estamos enfrentando, é tudo que nós precisamos para ter uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida vivendo com fé e com esperança nele, somente nele. Porque hoje a gente vê, né, irmãos, que não adianta nada, hoje está todo mundo assim num nível igual, sabe, vivendo de uma forma igual, não tem um melhor, não tem menor, como muitas vezes as pessoas se acham, um melhor, outro menor, outro melhor, outro pior, um pode, outro não pode, sabe, hoje, nós estamos vendo hoje assim, todo mundo igual, no mesmo nível. Sabe? Aquele que tem não pode fazer nada, aquele que não tem também está esperando em Deus e Deus suprindo, aquele que pode fazer todas as coisas para cada um de nós é somente o Senhor, e é nele que nós devemos pôr a nossa esperança, é nele que nós devemos pôr a nossa confiança, é nele que nós podemos ter fé, é para ele que nós podemos clamar, porque a palavra diz, clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, anunciar-te-ei e responder-te-ei. Então Deus tem coisas grandes para anunciar, sabe? Então nós precisamos crer, porque se a gente não acreditar, não vai acontecer. Se a gente não tiver fé, não vai acontecer. Então eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus pode. Como Deus, quando Ele apareceu para Moisés num fogo, na sarça ardente,
E Deus mandou Moisés falar com o faraó. E Moisés naquele momento teve medo e falou, mas quem que eu vou falar que me mandou? Deus respondeu, eu sou, o grande eu sou. Então é o grande eu sou que fala com você nessa tarde. Não temas, creia. Não temas, creia somente. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para esse monte sair, o monte vai sair. Isso é num sentido figurado, irmãos. Porque o monte, na realidade, são as situações, são os problemas, são as coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E nós precisamos ter autoridade em nome de Jesus, porque Deus, em nome de Jesus, já nos deu autoridade para repreender todo o mal. E quando nós repreendemos em nome de Jesus, o mal tem que sair. O mal tem que sair, porque maior é Deus, maior é aquele que nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Em quem você tem confiado? Em quem você tem acreditado? E isso é tão real hoje, irmãos, tão real hoje, que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar em Deus, que nós estamos vivendo situações, não basta só a pandemia, mas também vivemos situações, né, na política do nosso Brasil, né, em situações que as pessoas comentam, meu Deus, como que vai ser, como que vai ficar, como que vai ser, como vai ficar, ninguém sabe, mas Deus sabe. E nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar. Ele é a nossa rocha eterna, a rocha perfeita, sabe? Então, que nós estejamos firmados nessa rocha, que nós estejamos firmados nessa rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir buscar a igreja dele, buscar cada um de nós, e que nós estejamos prontos para o grande dia do Senhor. Né? O grande, diz que vai ser o grande e terrível dia. E olha, se você tem um pouco de fé na palavra de Deus, confiança, e você acredita na palavra de Deus, você também vai saber que tudo que nós estamos vendo acontecer são sinais de que o Senhor Jesus está voltando a buscar a igreja dele. E isso não é pra gente ficar com medo, não, é pra gente se alegrar no Senhor. Né? Se nós cremos que Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que creem, para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, nós podemos ficar em paz e felizes, nos preparando, pedindo a Deus a misericórdia dele sobre nós, para a gente se preparar para o encontro com o Senhor. Nós não sabemos quando, ninguém sabe, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Por isso nós temos que nos preparar, viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Viver em fé, com fé em Deus, com esperança no Senhor. O que ele falou? Ele falou que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para aqueles que o amam. É muito maravilhoso, gente. Então vamos focar os nossos olhos naquilo que Deus tem falado com cada um de nós. Deus tem falado muito, irmãos. E Deus é tão maravilhoso, o Espírito Santo é tão maravilhoso, que a gente está vendo assim as palavras que tem vindo numa mesma linhagem, numa mesma direção, porque o Espírito Santo quer falar com cada um de nós, fortalecer o nosso coração nele cada dia, sabe? O que eu posso fazer para trazer essa palavra, para trazer essa esperança, para trazer essa fé no coração das pessoas que me veem, que me ouvem, que estão perto de mim? Quais são as minhas atitudes no dia a dia? Porque às vezes, meu irmão, nós esperamos mesmo das pessoas que estão ao nosso redor. Poxa vida, fulano poderia ser melhor. Poxa vida, Beltrano poderia fazer coisas melhores. E você, e nós, e eu? O que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo para expressar a glória de Deus através da minha vida? O que eu faço no meu dia a dia? Não precisa ser grande, não. As coisas de Deus são simples, irmãos. Como o Senhor Jesus falou aqui para os discípulos, olha, pode ser a fé do tamanho do grão de mostarda, pode ser uma palavra pequena, pode ser uma atitude bem pequenininha, mas se tudo que você fizer, ainda que seja pequeno, se você colocar nas mãos do Senhor, vai se tornar grande. Quem diria que 5 pães e 2 peixes iria alimentar uma multidão? E olha que era uma multidão, muitas pessoas ali reunidas. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor, multiplicou, né? Quem diria que quando Moisés batesse o cajado nas grandes águas daquele mar,
o mar iria se abrir. Era uma situação difícil, um mar à frente e o exército de Faraó atrás. O que o Senhor falou? Diga ao povo que marche. Ele tocou nas águas e o mar se abriu. Situação difícil. Nossos irmãos também no passado passaram por situações difíceis. Pensa bem, você está diante de um rei que ordena para que todas as pessoas se dobrassem diante dele, se ajoelhassem, senão iria ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Pensa bem. Mas 3 jovens ali que tinham fé no Senhor, tinham fé em Deus, eles falaram, não, só diante de Deus a gente se prostra. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, nós vamos estar com Ele, mesmo assim. E isso aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante de uma situação difícil, diante de uma fornalha de fogo ardente, eles não se prostraram diante da imagem do rei e foram lançados na fornalha. Quando o rei olhou para dentro daquela fornalha, ele teve uma linda surpresa. Ele não viu somente os 3 passeando, a Bíblia diz que eles estavam passeando dentro da fornalha, mas ele viu 4, porque o quarto era o Senhor, passeando junto com eles dentro daquela fornalha. Gente, é maravilhoso, Deus é tremendo e é o mesmo. Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo Senhor, Ele é o mesmo que cuida de nós, Ele é o mesmo que tem cuidado cada dia. Se não é a misericórdia de Deus renovando em nós a cada manhã, o que seria de nós? Mas Deus tem renovado a misericórdia dele na nossa vida. Por isso nós devemos viver com alegria no nosso coração. A alegria do Senhor, a alegria de Deus, a alegria da nossa salvação, a alegria que Deus tem nos ensinado. Sabe, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus é bom. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por um dia eu ter entendido esse amor dele pela minha vida. Eu agradeço todos os dias porque esse foi o maior milagre na minha vida. É o Senhor ter me escolhido, me amado, me aceitado, me perdoado e me transformado, e tem me transformado todos os dias, está me transformando todos os dias. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso, porque eu quero, irmãos. Eu quero herdar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, tudo aquilo que as promessas do Senhor têm para minha vida. Eu quero herdar, e eu só vou herdar se eu tiver fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado para mim. E aí eu coloco a minha fé e a minha esperança num Deus vivo, num Deus poderoso, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe? Então é nele que eu coloco a minha fé, é nele que eu coloco a minha esperança. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o meu coração. Guarda o meu coração daquilo que está ao nosso derredor, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que a gente está ouvindo, mas o nosso coração está guardado na paz do Senhor, porque nele eu deposito a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos que estão nos vendo, nos assistindo. Quero mandar um beijo para cada um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus possa ter falado no teu coração aquilo que eu não consegui expressar, explicar, que o Espírito Santo esteja discernindo no teu coração. Em nome de Jesus. Eu quero agora que você feche os teus olhos. Se você quiser pedir, alguma oração específica, se você quiser passar para mim, nós vamos estar orando agora, tá? Eu também estou com muitas saudades, as pessoas estão dizendo que estão com saudade, a Mara, a Cleide, minha cunhada, que linda. Saudade de vocês também, Vitória, a Mara, a Madalena, a Fernanda, que Deus abençoe cada um de vocês, a Valéria, pastora, todos que estão nos vendo, todos que estão aí ligadinhos com a gente, ouvindo essa palavra, uma palavra vinda do coração de Deus, porque quando a gente fala, irmãos, é porque Deus falou primeiro com a gente, e Deus tem falado muito isso para mim, a fé e a esperança, sabe, encher o nosso coração dessa esperança em Deus, no Senhor, que dias melhores virão, que tudo isso vai passar,
encher o nosso coração da palavra de Deus, encher mesmo o nosso coração das coisas de Deus, para que dos nossos lábios venha sair dos nossos lábios tudo aquilo que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, da verdade de Deus, na fé em Deus, é isso que nós vamos expressar, é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos levar para as pessoas, sabe? Então vamos nos encher da graça e do amor do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora por um momento. E também te amo, Magá, também estou com saudade de você. E leve o teu pensamento no Senhor, crendo, e coloca agora diante de Deus a tua necessidade nesse dia. Coloca agora diante de Deus aquilo que você está precisando, sabe? Segundo a vontade dEle, Ele fará a nosso favor. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa tarde, por esse dia tão lindo que o Senhor fez. Nós agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas e pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nessa tarde, nos vendo. Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Então que a Tua palavra esteja penetrando cada coração. Em nome de Jesus, nós clamamos essa tarde, Deus, para que o Senhor esteja acrescentando fé no coração de cada um de nós. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E nessa tarde nós tivemos essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Então que a fé tenha sido acrescentada no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que eu não conheço as necessidades deles, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer e o Teu poder, que o Senhor esteja operando, Pai, na vida de cada irmão que nos ouve nessa tarde, na vida de cada pessoa. Eu quero também colocar, Senhor, em especial a vida do Anjinho, o esposo da Gabriela, que passou por uma cirurgia ou ainda está passando por uma cirurgia no braço. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, iluminando aqueles médicos, guardando a vida do Anjinho, guardando a família dele, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja pondo as Tuas mãos de cura, Senhor, e que em nome de Jesus ele possa ser restabelecido logo, Senhor, dessa enfermidade. Em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos de cura sobre a vida dele e sobre todos aqueles que necessitam de uma cura essa tarde. Que o Senhor esteja enviando, Pai, enviando, Senhor amado, a Tua unção, a unção da cura sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os lares, os casamentos, Pai, as famílias que estão nos assistindo nessa tarde. Deus, guarda a família de cada um, entra com a Tua provisão santa, Pai, sobre a necessidade de cada família, em nome de Jesus. Acrescenta amor, acrescenta união, acrescenta paz, acrescenta fé, Senhor, na família de cada um. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando os pastores, abençoando os nossos irmãos, a cada irmão, Senhor, da igreja. Não digo só da nossa igreja, a igreja que congregamos, mas toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor guarda, Senhor amado, a vida da nossa família, a família de cada um que está sendo representada por aqueles que estão nos vendo essa tarde. Abençoe cada família em nome de Jesus, guarda cada um, Pai, nos livra do mal, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, para nós vivermos a cada dia, segundo a Tua vontade e o Teu querer, que sejamos, Pai, obedientes à Tua palavra, que sejamos, Pai, alegres, Pai, porque a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos dá a alegria da nossa salvação e a alegria no Senhor, Pai amado. É uma alegria verdadeira, independente da circunstância, mas a alegria de saber que há um Deus soberano sobre todas as coisas, poderoso, que está conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso, Senhor, agora nesse momento eu agradeço por essa tarde, por essa palavra, e louvo ao Senhor por cada vida e abençoa cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe.